Fala pessoal, bom, a gente parou na aula passada falando sobre inclusive igualdades, né? E que a gente via que quando a gente vai colocar uma igualdade, volta falso mesmo que as informações sejam iguais, não é verdade? E eu falei que a gente vai falar um pouquinho sobre data class e equals, hashcode, toString, e eu vou fazer o seguinte com vocês. Primeiro eu vou explicar por que de fato da diferença, né? Eu até falei que é porque ele traz aí a referência de memória. Nós vimos isso em variáveis lá quando eu falei sobre memórias stacks, memória heap. E esse comportamento aqui, vamos imaginar agora que eu precise que ele compare objetos pelos valores, porque faz mais sentido para mim nesse contexto, né, no que eu estou falando. Quando eu comparar pessoa 1 com pessoa 2, verifique se o nome é igual. Se o nome for igual, já me dá como satisfeito, tá? Claro que cada caso é um caso, depende muito do contexto que vocês estão utilizando o programa, mas nesse caso específico da gente, eu quero apenas que compare o 1 com o 2, né? No caso pessoa 1 e pessoa 2, e me devolva se são iguais, se os valores forem iguais. Muito bem. Então eu falei que existe uma função especial, equals, que vai fazer essa comparação. Eu noto que muita gente que já programa, quando fala em equals, já fala equals e hashcode, né? Mas são coisas um pouco diferentes, tá? Elas trabalham juntos, né? Juntas, mas tem papel diferente. O equals, ele vai verificar a igualdade dos valores dos atributos. O hashcode, ele vai verificar também isso, porém, quando a gente vai usar alguma função de hashing, como hash mapping, por exemplo, né? E aí ele vai precisar desse hash para fazer comparação. Mas apenas para comparar valores planos, valores abertos dos atributos, o nosso equals já resolve. E como é que é essa função, né? Eu falei que não se preocupasse com esse override, a gente vai ver isso aí lá no pilar de polimorfismo ainda, de sobrescrita de métodos. Não é agora, a gente ainda está começando a entender um pouco a programação orientada a objeto. Então, com relação ao equals, o que é que eu posso fazer aqui dentro para que ele entenda que as duas instâncias de classe, de mesmo tipo de classe, sejam iguais de acordo com os seus valores? Bom, eu posso primeiro escrever o nosso programinha aqui. Essa função eu não posso trocar a assinatura dela, porque ela recebe realmente qualquer coisa. Esse order aqui é referente a qualquer coisa que ela pode receber e vai devolver um sim ou não, né? Um boolean, que é exatamente o resultado de uma operação que eu faço para comparar os objetos. Então o que eu posso fazer? Já posso dizer o seguinte, ó, dentro da minha função, né? Quando isso aqui é automático, tá, turma? Perdão, eu não falei, mas quando eu faço isso aqui, essa igualdade, ele automaticamente vai buscar essa classe equals, essa função equals dentro da minha classe, e o resultado dessa função é o resultado dessa operação, beleza? Muito bem. Então eu posso dizer o seguinte, cara, se diz que é a minha própria classe, né, ela tiver a mesma referência da que está chegando, então com certeza são verdadeiras. Eu posso até devolver, opa, faltou um return aqui, posso até devolver como true. Porque, ora, se é a mesma referência de memória, então pode voltar como true. Vou fazer outro questionamento aqui para ele, né? Se other, né, não for do tipo pessoa, que a nossa classe aqui é pessoa, aí eu posso também já retornar return um false. Opa, um false. Porque, ora, se o que está chegando para mim é diferente do que eu tenho aqui como classe, então não pode ser igual, retorna false. E eu ainda posso retornar uma coisinha que nós trabalhamos lá quando a gente estava falando sobre if, when, né? Se vocês voltarem um pouquinho nas estruturas condicionais, a gente trabalhou muito isso, essa comparação, esse operador de comparação. Então eu posso dizer o seguinte, ó, se, né, não é nem se, na verdade o próprio operador já me devolve um booleano. Se eu colocar aqui, ó, na minha classe, o sobrenome, por exemplo, for igual o sobrenome da classe que está chegando, né, que eu não sei qual é, mas o order está representando ela.
porque ele é um N, pode ser qualquer tipo de classe, e eu já verifiquei que não é diferente de pessoa, porque senão ele já tinha parado aqui, ó, e já tinha voltado, e não continua, tá? Cada if desse aqui, ele entra, se ele resolver, se for certo, ele retornar, ele não vai para a linha seguinte, tá? Então, se isso aqui já for uma verdade absoluta, ele já retorna como true. Se isso aqui também for uma verdade, ele já retorna como false e não continua. Se essa não deu certo, essa aqui também não deu certo, ele vai para a terceira linha, onde eu estou fazendo uma pergunta também, né? O sobrenome que está na minha classe pessoa, né, naquele objeto aqui, ó, P1, é igual ao outro objeto que eu estou querendo comparar, que seria exatamente esse P2, o sobrenome dele é a mesma coisa, ou seja, isso aqui, ó, é igual a esse, se for verdadeiro. Lembram que isso aqui dava falso para a gente, né? Então, uma vez implementando essa função especial equals, se eu rodar minha aplicação agora, percebam que vai aparecer como igualdade, ó, true, mesmo onde cada endereço seja diferente. Então, só revisando aqui para não ficar dúvida, tá? Essa linha aqui, ela por si só já resolve quando é verdade. O que eu perguntei? Pessoal, essa minha classe aqui, né, pessoa, deixa eu até baixar um pouquinho para ficar na mesma tela aqui, ó. Essa minha classe pessoa, ela é igual referencialmente, ou seja, esse valor aqui, são iguais à outra classe que eu estou comparando? Não. Se não são iguais, não faz nada. Se fossem iguais, retornaria true, tá? Beleza, passou para a segunda linha. A classe que eu estou comparando, no caso aqui eu estou comparando a P2, ó. A P2, por exemplo, é do tipo pessoa? Vamos ver aqui. Ah, P2 é do tipo pessoa. Então, voltaria true. Só que eu estou com a negativa aqui, ó. Eu estou perguntando o seguinte: a classe que eu estou comparando não é do tipo pessoa? Entende que é uma negativa? Se não é do tipo pessoa, então retorne falso, porque não é do mesmo tipo. E aí eu faço uma terceira pergunta. Na classe pessoa, nesse objeto aqui, P1, ele é igual, o sobrenome dele, né, o atributo dele é igual à classe que eu estou comparando, no caso P2 aqui, por exemplo. O sobrenome? Sim, ó, nós sabemos que Edu é igual a Edu, então quando eu faço essa pergunta, ele me retorna true ou false, né? Nesse caso, retornou true, beleza? Isso aqui é mais uma informação, turma, que atualmente é muito fácil de trabalhar com o Data Class. O Data Class já traz isso aqui implementado para a gente mais ou menos nesse formato. Então, quando eu uso o Data Class, que a gente vai falar na sequência, vocês vão perceber que eu não preciso implementar o equals, tá? Ele já vai trazer implementado para a gente. Eu posso até, mesmo ele trazendo, eu posso sobrescrever. Ah, eu não quero que tenha esse comportamento aqui, eu quero outro comportamento. Mas por padrão seria esse comportamento, onde eu posso agora comparar os valores de uma classe. Se eu colocasse aqui 3 igualdades, né, por exemplo, e rodar minha aplicação, notem que o resultado dessa 3 igualdades é false. Por quê? Porque com 3 iguais, ele compara para a gente, ó, o endereço de referência. Então, P1 tem um endereço, P2 tem outro endereço. Se eu coloco 2 iguais, como eu sobrescrevi o método equal, ele vai entender que agora eu estou querendo comparar o conteúdo e não mais a referência. Por isso que quando eu rodo a aplicação com 2 iguais, ele traz para a gente como true. É verdade, P1 é igual a P2. Beleza? A aula foi rapidazinha hoje. Próxima aula a gente continua, tá? Forte abraço e até já já.